Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17. Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 17. A palavra do Senhor então nos diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo testemunho do apóstolo Paulo a nós essa noite. Instrua-nos, Senhor, de modo que aquilo que vivamos seja coerente com a obra de Cristo em nossa vida, Pai. Dá-nos do Espírito Santo para compreender a tua palavra e a tua vontade essa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aos 25 anos de idade, em 6 de fevereiro de 1952, Elizabeth Mary tornou-se a Rainha Elizabeth II, rainha de todo o Reino Unido. Mas o interessante sobre a história da Rainha Elizabeth é que ela não nasceu com grande pretensão ao trono. Ela não era a primeira na sucessão real. O seu pai era o segundo filho de Jorge V, o que deixava Elizabeth fora da linhagem do trono. Até que, surpreendentemente, o seu tio abdicou do trono e então seu pai assume o reinado em seu lugar. E com 10 anos de idade, Elizabeth Mary passa a ser herdeira presuntiva. O que significa isso? Caso o seu pai tivesse um filho homem, ela perderia novamente a linhagem. Ela já não seria a primeira. Então a verdade é que ninguém esperava ou tinha tanta certeza que um dia Elizabeth seria rainha. Entretanto, muitos anos depois, 15 anos depois, durante uma viagem no Quênia, ela recebe a notícia que ela se tornara rainha. Seu pai havia falecido de trombose coronária e algo relativamente surpreendente, embora a saúde dele não estivesse tão boa. Aos 25 anos, então, muito mais jovem do que imaginava e sem ter todo aquele preparo desde berço, Elizabeth sobe ao trono. Seu ofício real lhe fora dado da noite para o dia, não pelo seu mérito, não pela sua experiência, não pela sua habilidade, mas por um decreto soberano. Com o passar dos anos, ela foi aprendendo a ser a rainha, aquela monarca, talvez a mais emblemática do século XX. Mas não foi da noite para o dia. A realeza chegou da noite para o dia na vida de Elizabeth. Mas com o tempo ela aprendeu a ser rainha. Essa narrativa nos ajuda a compreender o que o apóstolo Paulo nos propõe em Colossenses 3:12. O texto que acabamos de ler. O apóstolo Paulo começa dizendo: revesti-vos, é uma ordem de Paulo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E a salvação, irmãos, nunca nos foi dada pelo nosso mérito, pela nossa experiência, pela nossa capacidade. Foi um decreto soberano de Deus, que partiu do amor de Deus por nós. De maneira unilateral, o Senhor Deus nos alcançou, quando nós ainda éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas agora, chamados, eleitos, salvos,
comprados pelo sangue de Cristo, nós devemos viver de tal maneira. Por isso, irmãos, a nossa nova identidade, a nossa santidade, ela não nos conquista a salvação. Devemos ser santos e devemos viver como eleitos de Deus, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. O título nos chegou antes da capacidade de vivê-lo. É exatamente assim a vida cristã. É exatamente assim a nossa santidade. Ela não motiva a nossa eleição. A nossa eleição é o que dá possibilidade de sermos santos. E hoje nós veremos exatamente isso. Como vivem os eleitos de Deus. E veremos isso em 2 pontos. Os eleitos vivem como revestidos de Cristo e vivem governados por Cristo. Primeiro ponto, versículos de 12 a 14. Os eleitos vivem revestidos de Cristo. Então, o que nós vimos até aqui na carta aos Colossenses, já tem um tempinho que a gente interrompeu a nossa série por ocasião da Páscoa, então rapidamente recordando o que vimos até aqui. Apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Colossos, uma igreja formada basicamente por gentios, pessoas de origem não judaica. E no meio daquela igreja surgiram falsos mestres, pessoas que afirmavam ser cristãs, mas de origem judaica, e aí então nós chamamos eles de judaizantes, que estavam colocando novos ensinos sobre aquilo que os apóstolos haviam ensinado, ensinos para além do evangelho. E, por exemplo, eles defendiam a obediência a algumas leis judaicas. Então, o cristão, embora cristão, em Colossos, ele deveria obedecer todo o calendário judaico. Ele deveria seguir toda a dieta judaica, com todas as suas restrições. E ele deveria também ser circuncidado. Ou seja, todos aqueles símbolos do Antigo Testamento que apontavam para a pessoa e para a obra de Cristo, que já deveriam ser deixados no Antigo Testamento, não porque perderam a validade, mas porque foram cumpridos por Jesus. E então esses mestres exigiam dos crentes de Colossos que para que eles tivessem a salvação, para que eles crescessem em espiritualidade, para que eles desenvolvessem a sua santidade, eles deveriam obedecer essas regras, eles deveriam retornar a essa observância típica do judaísmo, típica do Antigo Testamento, que não cabia mais aos crentes e que não cabe mais a nós. Mas eles estavam colocando isso sobre aqueles cristãos. Mas eles defendiam também algo relacionado ao conhecimento de Deus. Aqueles falsos mestres buscavam e pregavam um tal de mistério, algo que era revelado para poucos que alcançaram um determinado nível, um padrão espiritual elevadíssimo, e então Deus revelava a eles diretamente algo especial. Isso levava esses mestres, essas pessoas, até mesmo a cultuarem anjos. Quando então Paulo escreve essa carta para lembrar que o verdadeiro mistério, o mistério oculto por séculos, não é algo que nós alcançamos por uma espiritualidade elevada e Deus então revela a nós através de visões, de sonhos ou qualquer outra coisa. Mas o mistério era justamente a salvação de Jesus que alcança a todas as nações. E não somente judeus. Até então, até Cristo, a salvação vinha através da lei de Moisés, através da nação de Israel. Mas com a encarnação e a ressurreição de Cristo, agora o Evangelho alcançaria as nações, ele se espalharia por toda a terra. E aquela promessa dada a Abraão em Gênesis 12, de que por ele, pela sua descendência, todas as nações da terra seriam benditas, todas as famílias seriam abençoadas nele, estava finalmente sendo cumprida pelos apóstolos, pela igreja de Cristo, por nós, irmãos. Esse é o mistério. Cristo ressuscitado, Cristo que morreu não somente por judeus, mas também por gentios. Nós somos os gentios. Nós aqui hoje, domingo, somos expressão desse mistério. O que estava antes velado a um povo ali na Judéia, agora alcança o mundo, alcança as nações, atravessa eras, atravessa séculos, e estamos aqui pregando o mesmo evangelho que Paulo. Esse é o único mistério
que já não é mais mistério, é revelado a nós. E Paulo então vai nos lembrar disso, lembrar aqueles crentes de Colossos. Então, protegendo aquela igreja daqueles falsos mestres, Paulo então vai para a parte prática da epístola e diz: bom, agora que vocês são comprados por Cristo, que Cristo morreu por vocês, vocês devem viver dessa forma, como nova criatura, como pessoas que foram transformadas pelo Evangelho, e não mais como vocês viviam antes, sem Cristo. Até que a gente chega no versículo 8 do capítulo 13, eu peço que os irmãos voltem um pouquinho, Colossenses 3, versículo 8. Paulo então defendendo: não se iludam com os falsos mestres, mas vivam verdadeiramente a vida cristã. Versículo 8, então ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Esse é o grande argumento da carta. Não há mais divisão entre nós, porque agora a nossa verdadeira identidade é aquilo que Cristo fez por nós, é quem nós nos tornamos em Cristo Jesus. Somos salvos pelo Senhor Jesus, somos remidos pelo seu sangue. O pecado não nos define mais, a nossa natureza antiga não nos define mais, as nossas falhas, os nossos traumas, as nossas emoções não nos definem mais, nem a nossa história nos define mais. Aquilo que define o cristão é única e exclusivamente a cruz de Cristo. E por isso podemos viver uma nova vida. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: agora retirem-se dessa vida antiga, como quem é alguém que tira as suas roupas velhas ou sujas para colocar novas roupas, roupas limpas, roupas agradáveis. Paulo está dizendo: retira isso da vida de vocês. Sim, vocês foram comprados por Cristo, mas ainda há pecado no mundo e ainda há pecado em nós. Portanto, a nossa vida agora é uma vida de se despir, de se livrar daquilo que antes nos pertencia, mas agora não nos pertence mais. Então, no versículo 8, ele vai dizer: despojai-vos, retirem essas vestes podres que representavam a outra vida, para que então, no nosso texto, versículo 12, ele nos traga a instrução positiva. O que nós devemos, então, nos vestir? O que devemos vestir no lugar daquilo que nos livramos? Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Todas essas virtudes, irmãos, são virtudes do próprio Cristo. São características do próprio Senhor Jesus, que Ele tem abundantemente, livremente, como o ser perfeito que é, como verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, sem pecado algum, imutável, Criador e governante de toda a terra. O Senhor Jesus tem todas essas virtudes. E se fomos comprados por Cristo, devemos de igual forma ter também essas virtudes. E é interessante que começamos aqui o versículo 12 com um imperativo. Paulo vai nos ordenar a nos revestir das virtudes de Cristo, ou seja, buscar na nossa vida, nos esforçar para desenvolver o caráter de Cristo em nós. Mas há um detalhe: isso não é simplesmente na nossa força, isso não é simplesmente na nossa capacidade, na nossa elevação espiritual, mas isso é no poder e no poder de Jesus única e exclusivamente. Porque logo após da sua ordem, revestivos, Paulo diz: como eleitos de Deus, santos e amados. Irmãos, como eu disse, os colossenses eram basicamente gentios. Homens e mulheres que não vieram do povo judeu. E na história do Antigo Testamento, o povo eleito de Deus
era o povo de Israel. Essa linguagem de eleição, essa linguagem de escolha, essa linguagem de unção, ou seja, que Israel é o ungido de Deus, isso daí é típico do Antigo Testamento. E o que Paulo está lembrando a esses crentes de Colossos é o seguinte: olha só, não é mais somente o povo judeu os eleitos. Todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus, esses são os eleitos de Deus, porque esses são os verdadeiros israelitas, esses são os verdadeiros judeus, como diz Paulo em Romanos, esses são os verdadeiros descendentes de Abraão. Então ele está lembrando aqueles irmãos de Colossos e a nós também, que nós fomos separados por Deus, nós fomos eleitos por Deus com uma finalidade, a finalidade de pertencer a Ele como povo. E isso é muito importante quando nós falamos de eleição. Porque essa discussão sobre eleição, ela muitas vezes se perde nos porquês. E, às vezes, algumas pessoas até questionam a validade da eleição. Se Deus elegeu uns e não elegeu outros, se isso é bíblico ou não. Mas, irmãos, não há como fugir da realidade da eleição. Está escrito: revesti-vos como eleitos de Deus, como escolhidos de Deus. Somos eleitos pelo Senhor, precisamos entender o que é isso. Não simplesmente acreditar se existe ou não eleição, se Deus elege ou não. Porque se cremos na Bíblia como a sua revelação soberana, devemos reconhecer a eleição como meio de salvação. A questão é, então, entendermos o que é a eleição. E como eu disse, muitas vezes, nós nos apegamos aos porquês. Por que Deus elegeu uns e não elegeu outros? Isso não nos cabe dizer. Como se nós mesmos tivéssemos justiça suficiente para dizer a Deus o que deve fazer ou não. Ou como se nós mesmos, no lugar de Deus, fôssemos plenamente capazes de escolher devidamente um ou outro. Somos incapazes disso, irmãos. E nunca saberemos, talvez, por que Deus escolheu uns e não a outros. E não nos cabe. O que nos cabe é entender para que Deus escolhe. A finalidade da eleição é muito mais importante do que o motivo de Deus escolher um ou outro. A finalidade da eleição é a formação de um povo, é a formação de uma família. Porque antes de Cristo, sem a obra redentora do Senhor Jesus, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos inimigos de Deus. Não havia ninguém digno de ser povo de Deus. Não havia ninguém digno de ser chamado filho de Deus. Até que o verdadeiro Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, encarna e morre a nossa morte e nos compra e sofre a nossa condenação, para que a gente tenha acesso àquilo que por causa do pecado nos foi perdido. A finalidade da eleição é formar um povo. A finalidade da eleição é formarmos uma família da fé. Não se distraia com perguntas de porquê. Foque naquilo que Deus quer para você. No para que Deus te chamou. No para que Deus fez você povo do Senhor. Isso é que importa para o Senhor e isso é o que importa para nós. A finalidade da nossa eleição. Então, Paulo lembra os crentes de Colossos e nos lembra aquilo que Pedro também vai dizer na sua carta: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que nós somos, queridos. Nós fazemos parte de um reino que é muito maior do que nós. E quem somos nós para discutir ou para questionar porque um ou outro está no reino ou não está? Até porque nós nem temos ideia de todos que estão de fato no reino, de todos que de fato serão chamados pela graça. A gente não sabe. Por isso a gente descansa naquilo que a gente tem acesso, que é o amor de Deus, que é o poder de Deus para a nossa salvação, para a nossa santificação.
Isso é mais do que suficiente para a nossa vida de alegria, para a nossa vida de paz. Por isso nós devemos viver de forma coerente. E é o próprio Deus quem nos capacita para isso. Isso é muito importante, irmãos. Porque como que nós podemos ser eleitos, viver como eleitos, se é Deus quem nos escolhe? Se a gente mesmo não consegue vencer o pecado, como que eu posso viver de forma santa? Como eu posso viver como um amado de Deus, como um filho digno de Deus? Eu digo para você, você não pode. E nem eu posso. Mas sabe qual é o mais bonito da ordem de Deus? É que Ele ordena que sejamos aquilo que Ele já fez em nós. Vejam o que o texto nos diz, que, volta no versículo 12, revestivos como eleitos de Deus. Por quê? Porque você já é eleito de Deus. Revestivos como santos de Deus, porque você foi santificado por Cristo. Revestivos como amados de Deus, porque você já foi amado por Cristo. O imperativo, irmãos, sempre é seguido da transformação daquilo que Deus já fez por nós. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você já foi separado do pecado, você já foi salvo, você já foi eleito. Era para você estar condenado, mas Deus já fez, Cristo já fez por você aquilo que você não poderia fazer. Você é eleito de Deus. Você é santo, você foi separado para uma finalidade que é muito superior à sua própria existência, que é glorificar a Deus. Isso é ser santo. Você já é santo. Você é amado por Deus. O amor de Cristo nos alcançou a ponto de movê-lo até a cruz em nosso lugar. E é porque somos eleitos, santos e amados que podemos viver como eleitos, santos e amados. Deus não exige de nós aquilo que nós não podemos ser. Miserável seria a nossa existência se Deus exigisse santidade de nós antes de ter nos santificado. Se Deus exigisse bondade de nós antes de transformar-nos em bons. Mas não é assim com o nosso Senhor. Ele primeiro nos transforma e então exige, nos chama, nos convoca que vivamos de acordo com a obra dele. Ele já fez isso por você. Agora viva. Agora seja assim, meu irmão. Não na sua força, mas na força do Deus que transformou a sua vida, do Deus que transformou a sua identidade. E então agora o apóstolo começa a listar como que na prática, quais virtudes, o que a gente precisa buscar, o que a gente precisa desenvolver, no que a gente precisa se esforçar para viver de forma coerente, de forma digna com aquilo que nós já somos em Cristo. Primeiro ponto, ainda no versículo 12. Revestivos como os eleitos, santos e amados de ternos afetos de misericórdia. Deixa o versículo 12 aí no telão, por favor, que a gente vai pegar essa lista aí. Ternos afetos de misericórdia, o que significa isso? Essa expressão ternos afetos, no original, na verdade, é as entranhas da misericórdia. Como assim as entranhas da misericórdia? No pensamento antigo, na antiguidade, as entranhas, os nossos órgãos internos, eram onde residiam as emoções. Esse era o pensamento antigo, era o pensamento comum no tempo de Paulo. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: no seu íntimo, no seu âmago, naquilo que vem de dentro, no interior, no mais profundo da sua alma, deve haver misericórdia. A misericórdia deve ser mais do que uma expressão superficial para o cristão. Deve ser mais do que um ato de caridade, mais do que uma ação visível aos homens. A misericórdia deve vir do nosso íntimo, deve vir do nosso interior. Nós devemos ter misericórdia uns para com os outros. E o que é misericórdia, irmãos? Justiça não aplicada. Não é injustiça, é justiça não aplicada. É quando nós, no nosso direito, poderíamos exigir justiça do outro por uma ofensa, mas nós não exigimos, nós perdoamos. Nós recebemos a culpa, nós recebemos o prejuízo.
porque agir com misericórdia é tomar o prejuízo para si. Eu vou dar um exemplo que eu já dei aqui em alguma escola dominical aí da vida. Estou andando de carro, vocês já devem conhecer, já devem lembrar. Estou andando de carro e um motoqueiro vara o meu retrovisor e levou o meu retrovisor embora. E aí então, o sujeito para, cara, foi mal, não vi você e tal. Culpa é do motoqueiro, tá? Que fique claro, aqui na minha expressão, na minha ilustração, tá, gente? Por favor. Não vai me cercar aí na porta depois, não. Nessa minha ilustração, a culpa era do motoqueiro, eu chego, não, meu irmão, vai em paz, está tudo tranquilo, é só um retrovisor, fica de boa. Eu agi com justiça? Não. Mas eu fui injusto? Também não. Eu agi com misericórdia. Agora, o fato de eu ter agido com misericórdia vai fazer com que o meu retrovisor magicamente se reconstrua do lado do meu carro? Ia ser bom, né? Quem que vai ter que assumir o prejuízo da minha misericórdia? Eu mesmo. Misericórdia, necessariamente, toma o prejuízo para si. Passado um dia, outro motoqueiro varou o outro retrovisor, amigo desse. Pô, é o senhor e tal, não sei o que lá, beleza, pá. Meu irmão, aqui, ó, me pega teu WhatsApp aí que eu vou passar depois o contato do meu mecânico. Que isso, cara? Mas ontem você, perdoou o cara, não sei o que lá. Você está sendo injusto. Não. Eu ajo com misericórdia com quem eu quiser. É exatamente o que Paulo fala em Romanos. Que Deus age com misericórdia com quem Ele quer. Misericórdia é justiça não aplicada. Mas a misericórdia sempre tem um custo. Aquele que age com misericórdia assume o prejuízo para si. Foi exatamente isso que Deus fez por nós. Quando Ele agiu com misericórdia em nosso favor para nos redimir do pecado, Ele disse, o prejuízo é meu. O prejuízo é do meu filho. Vai custar o meu filho eu ser misericordioso com você. Mas custa tão alto para Deus que Ele distribui como Ele quer e para quem Ele quer. Mas então, se nós formos alvo dessa misericórdia, nós devemos de igual modo viver através dessa misericórdia. Mas o que a gente mais vê no mundo, e infelizmente até no nosso meio, nós, cristãos, nos pegamos assim, é executar juízo o tempo todo, é justiça o tempo todo. E muitas vezes, no nosso meio, uns com os outros, nós agimos muito mais com justiça, buscando penalizar uns aos outros, do que com misericórdia. E o que Paulo diz é o seguinte, não, no íntimo da tua alma, da onde vêm as suas emoções, lá nas suas entranhas, deve fluir misericórdia. É assim que nós devemos ser reconhecidos. É assim que nós devemos viver como corpo de Cristo. Misericórdia uns com os outros, uns para com os outros, assumindo o prejuízo uns dos outros, porque todos nós aqui fomos comprados por uma misericórdia sem tamanho, inalcançável, um preço descomunal, o sangue do próprio Filho de Deus. E por isso em nosso meio não deve haver sede de justiça, de punição, de aniquilação, mas de misericórdia para o nosso crescimento. Isso é ser igreja, irmãos. E aqui é muito importante, aqui Paulo está falando a igreja e como ela deve agir com ela. A gente vai seguir na carta aos Colossenses nos próximos domingos, permitindo Deus, e Paulo vai nos ensinar como isso vai ser aplicado à família. Mas antes mesmo de ser aplicado à família, ele começa com os relacionamentos que são mais importantes, que é o da família da fé, porque são aqueles que vão perpetuar pela eternidade. Os nossos vínculos aqui, irmãos, continuarão. Estamos a caminho da mesma eternidade, servindo o mesmo rei, e a gente cantou aqui que o rei vem. Ele vai nos receber no seu reino. Todos nós aqui, crentes em Cristo Jesus, continuaremos nesse vínculo. Por isso devemos zelar por ele, lutar por ele, protegê-lo a todo custo, para que esse vínculo aqui, nós como corpo de Cristo, não seja maculado, não seja desfeito, não seja abalado, não seja dividido. Isso deve começar com uma misericórdia que vem do nosso interior, do profundo da nossa alma.
Paulo continua, não só o ternos afetos de misericórdia, mas bondade. E bondade aqui, de novo, não é uma bondade caridosa, mas é alguém que é gentil porque quer o bem do outro. Quer o bem do próximo. Coloca o próximo à frente. É uma maneira amável de tratarmos uns aos outros. Essa é a bondade que Paulo vai, então, nos chamar a ter. Ele segue para humildade. Humildade aqui é a postura contrária dos falsos mestres de Colossos. Porque alguns capítulos antes ele vai dizer que aqueles mestres se apresentavam aos crentes de Colossos com falsa humildade. E agora então, Paulo vai dizer, revesti-vos com verdadeira humildade. E a humildade é justamente nós nos vermos não como superiores aos outros, mas como iguais aos outros. Pecadores, imperfeitos, em processo de santificação. Mas quando nós nos vemos superiores aos outros, quando nós queremos impor as nossas verdades, a nossa forma de enxergar o mundo, a todos ao nosso redor, nós então excluímos o outro da nossa vida. Pessoas orgulhosas tendem a se ver melhores do que são e tendem a ver os outros piores do que os outros são. Mas Paulo, então, nos chama a ter um coração humilde. E o coração humilde é aquele que tem paz consigo mesmo. O coração humilde é aquele que não precisa se inflar, que não precisa reafirmar as suas convicções, que não precisa reafirmar quem ele é, para que ele fique tranquilo. Um coração humilde é aquele que não precisa conformar os outros à sua verdade, que não precisa da validação dos outros o tempo todo, porque ele sabe quem ele é, em Cristo. Mas a gente vive tempos de amor próprio, e o amor próprio é um orgulho na defensiva. Então ame a si mesmo, para que os outros não te firam, para que os outros não te magoem, para que os outros não te machuquem. E a Bíblia diz, humilhem-se. Outros podem ir e vão nos magoar, vão nos machucar. Porém, quando nós não nos colocamos em primeiro lugar, e quando nós colocamos Cristo no centro da nossa vida, e aquilo que somos em Cristo, e não aquilo que gostaríamos de ser para os outros, então nos libertamos de um peso gigantesco. De um peso que muitas vezes nos pressiona a ser de determinada forma. Que nos pressiona a que os outros nos reconheçam, que os outros nos aceitem, que os outros nos vejam como nós queremos que eles vejam. E a gente deve olhar de novo para Cristo e falar, eu sou um com Cristo. Eu sou salvo em Cristo Jesus. E sim, eu tenho muitas coisas a melhorar. E isso não me faz melhor do que o meu irmão. E sim, o meu irmão tem muitas coisas a melhorar. E isso não me faz melhor do que ele também. Irmãos, o coração humilde, então, é aquele que tem paz consigo mesmo, porque sabe quem é e aquilo que Deus fez por ele na salvação. Paulo segue essa lista, dizendo para então nos revestirmos de mansidão e longanimidade. Longanimidade aqui é paciência. E essas duas virtudes andam juntas, porque o manso é aquele que não corre, que não tem pressa para executar juízo. E é interessante porque é assim mesmo que Jesus se apresenta na sua primeira vinda. Ele diz, aprendam de mim que sou manso e humilde. Cristo não veio na sua primeira vinda para ajuizar com o cetro que é dele, e que ele vai fazer isso. Ele veio para pregar arrependimento de pecados. A gente viu isso na escola dominical hoje de manhã. Cristo vem para proclamar o evangelho, ele vem para reunir as suas ovelhas. Ele vem para reunir o seu povo, as ovelhas perdidas de Israel e outras que não eram daquele aprisco, ou seja, os gentios. Ele vem com paciência. E imaginem Cristo, o coração do Deus encarnado, olhando o pecado ao seu redor.
olhando mestres da lei, olhando fariseus que cresceram com a lei de Moisés, com o Antigo Testamento, que apontavam para ele e se vendo melhores do que Cristo. Imaginam a indignação no coração do Senhor Jesus. Mas ainda assim, ele reteve a sua justiça por amor aos eleitos. Porque ainda havia aqueles que precisavam ser reunidos. Não é à toa que dói no coração do nosso Senhor Jesus, quando ele olha para o povo e chega à conclusão de que eles estavam perdidos como ovelhas sem pastor. E ele vem exatamente para ser o bom pastor, para reunir as suas ovelhas. E ele eleva, ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja, para que nós, igreja de Cristo, continuemos essa obra, pregando o Evangelho e reunindo as demais ovelhas. Em tudo isso, o Senhor Jesus, que nesse momento está no seu trono, à direita do Pai, com o cetro de justiça na mão, ele é manso, retendo a sua justiça por amor àqueles que serão salvos, para dar tempo deles serem salvos. Caso contrário, se Deus não fosse manso, se Cristo não fosse manso e não retivesse a sua justiça, não sobraria ninguém. Porque no dia em que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, de forma justa e soberana, poderia ter aplicado toda a sua ira e toda a sua justiça sobre a humanidade, e não haveria ninguém a ser salvo. Mas ele reteve a sua justiça. E nós devemos ser assim uns com os outros. Devemos ser mansos. E isso exige de nós paciência. Paciência para andar junto. Paciência para caminhar com o outro, apesar daquilo que o outro faz contra nós. Apesar do seu pecado, apesar da sua ofensa. E mansidão e longanimidade são excelentes termômetros para a nossa confiança no Senhor. E para o nosso grau de maturidade como igreja e como corpo de Cristo, como família da fé. Porque se queremos, uma vez ofendidos, se queremos necessariamente e rapidamente executar juízo, fazer justiça, nós ainda não aprendemos o suficiente do nosso Senhor Jesus. E precisamos caminhar um pouquinho mais, uns com os outros e com o próprio Senhor Jesus. É por isso, então, que no versículo 13, e a consequência do versículo 12, o próximo imperativo de Paulo é: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. E aqui, irmãos, suportar não é dar suporte. Então, muitas vezes, esse versículo é usado. Então, a gente tem que dar suporte, a gente tem que apoiar, a gente tem que fortalecer uns aos outros, a gente tem que fazer isso tudo, mas não usa esse versículo para isso. Suportar aqui é aturar uns aos outros. É aguentar uns aos outros. Olha o contexto. Logo anterior às duas virtudes, mansidão e paciência. E logo em seguida, suportar uns aos outros como? Perdoai-vos, perdoando. Como que a gente suporta? Como que a gente aguenta? Como que a gente não se mata todo mundo aqui dentro, já que todo mundo aqui é pecador? A gente perdoa um ao outro. E é difícil? É claro que é difícil, gente. Isso daqui é o banho de honestidade do apóstolo Paulo sobre nós. Igreja é lugar de gente imperfeita, de gente pecadora. Sim, santos, sim, eleitos, sim, amados, mas ainda em construção. É como se a gente entrasse aqui, todo mundo aqui, com uma plaquinha no peito escrito: desculpe o transtorno, estamos em obra. Todos nós temos essa placa. A gente está em construção, irmãos. Uns mais e outros menos. E o que aqueles que já caminharam um pouco mais, que já suportaram um pouco mais, que já cresceram um pouco mais devem fazer? Aguentar mais os que ainda estão começando. Aqueles que chegaram agora no Evangelho, aqueles que ainda estão engatinhando na vida espiritual, ou aqueles que ainda são imaturos apesar de muito tempo. Pastor, mas fulano é velho de igreja e fez isso comigo. Fez isso porque é pecador. E você vai fazer o contrário, você vai pecar. Não, você vai perdoar. O mal não pode ser perpetuado entre nós, irmãos. O mal tem que ser aniquilado no meio da igreja. Nós devemos purificar a igreja. E nós purificamos a igreja também quando nós perdoamos uns aos outros.
Não interessa a ofensa que nos foi acometida. E eu sei que fogo amigo é aquele que dói mais. A ofensa que vem daqueles que a gente ama é aquela que mais dói. Mas, irmãos, perdoe. Perdoe. Porque hoje você pode ser ofendido, mas amanhã você pode ser o ofensor. E é você quem necessitará de misericórdia do próximo. Perdoem, irmãos. Mas a nossa cultura individualista, a nossa cultura consumista, o mercado da fé vai nos colocar contra isso. Então, infelizmente, a gente vê mais do que gostaria e do que deveria. Pessoas que se magoam, que são magoadas e muitas vezes elas têm razão, não estou falando que estão erradas, mas são ofendidas, são magoadas e não se resolvem. Saem da igreja. Abandonam a fé ou vão procurar outra comunidade de fé. Pior ainda, e talvez aconteça com mais frequência, são aqueles que são corrigidos. Aqueles que estão no erro, que precisam ser corrigidos, precisam ser exortados, admoestados, e exortar é corrigir com amor. E a pessoa não toma isso como bênção. Ela toma como ofensa. Ela toma como perseguição. Ela toma como injustiça. E aí o que ela vai fazer? Ela vai para uma outra comunidade de fé que não a conhece, que não sabe do seu histórico, que não vai julgá-la por aquilo que ela é. Irmãos, a ofensa a gente trata em casa. A gente deve perdoar uns aos outros. E isso é difícil. Muitas vezes o perdão não chega. Muitas vezes, isso aqui que o apóstolo Paulo Paulo nos chama, não acontece. O que a gente deve fazer? Suportar, aguentar. Procurem aqueles de nós que são mais maduros, que são mais próximos, e busquem a reconciliação. Não pode haver inimizade entre nós. Não pode haver nada que nos divida, irmãos. Devemos ser zelosos, devemos lutar. E a palavra é essa, lutar pela nossa unidade. Nós somos família. Nós devemos proteger uns aos outros aqui dentro. E nós devemos proteger uns aos outros até de nós mesmos. Eu devo proteger vocês, sobretudo do meu próprio pecado. E quando eu pecar contra os irmãos, e eu vou pecar, eu espero que os irmãos me procurem, me instruam, me exortem. Eu estou aqui ensinando, mas eu não sou superior a vocês. Eu estou servindo ao lado de vocês. Então, irmãos, é necessário que a gente se proteja no vínculo da paz, suportando uns aos outros. Versículo 14. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? O mais importante é o amor, é essa motivação. Então, tudo isso que a gente viu até agora, todas essas virtudes, não é para a gente ser salvo, não é porque o pastor aqui na frente mandou, mas é justamente porque a gente ama a Deus e porque a gente ama uns aos outros. O amor deve ser a nossa maior motivação. E o amor é o que une perfeitamente todas as nossas virtudes para que a gente seja corpo de Cristo. O amor é colocar o outro em primeiro lugar. O amor é se sacrificar pelo outro. Esse é o parâmetro que o Senhor Jesus nos deixou como amor. Um amor sacrificial, um amor que coloca o outro como superior a si mesmo. Que coloca o bem-estar do próximo à frente do seu próprio bem-estar. Assim como o apóstolo Paulo falou aos Romanos: a ninguém mais fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos amei uns aos outros, pois quem ama o próximo, o cumpre a lei. Irmãos, então assim nós devemos viver de acordo com o caráter de Cristo, revestidos de Cristo, mas devemos também viver governados pelo Senhor Jesus,
versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Então, irmãos, o que é que dirige a nossa vida? O que é que sustenta toda a nossa postura? E o que, juntamente com esse amor que une todas as coisas, deve estar no nosso coração? A paz de Cristo. A paz de Cristo deve ser o árbitro, deve ser o juízo, deve ser aquilo que governa o nosso coração. E a paz de Cristo, a paz de Deus, é aquilo que aponta para a eternidade, é aquilo que a gente vai desfrutar por toda a eternidade, mas a gente já é capaz de desfrutar aqui. Então, todas as vezes que a gente está em paz, que o nosso coração está sereno, está tranquilo, está seguro, está descansado no Senhor, nós desfrutamos de um pouquinho, de um vislumbre daquilo que vai ser a nossa eternidade. E essa paz, ela tem 3 aspectos. Ela tem um aspecto horizontal, vertical e interno. É assim que a gente constrói e a gente busca viver a verdadeira paz que vem de Cristo. A paz, primeiro, tem o aspecto horizontal, é a nossa paz com Deus. Ou seja, agora nós somos reconciliados com Deus. E nosso relacionamento é de um filho para com um pai, mas um pai perfeito, um pai que nos ama, um pai que nos acolhe, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados. Então, de novo, e eu reforço, não fique com medo de algum pecado seu, de alguma conduta sua, de algo no seu coração te afastar do amor de Deus. Nada pode te afastar do amor de Deus. E quando você entende isso, você desfruta desse aspecto vertical da paz, de que você é reconciliado com Deus e nada mais o separa do amor de Deus. Mas há um aspecto horizontal também, porque se vivermos todas essas virtudes das quais eu falei, unidas pelo verdadeiro amor, com a verdadeira motivação, nós desfrutaremos de paz aqui no nosso meio. Ainda que haja divisões, ainda que haja mágoas, elas não durarão muito, elas não fermentarão no nosso meio, elas rapidamente serão aniquiladas, serão retiradas, porque todos nós estaremos unidos, como diz Paulo aos Efésios, pelo vínculo da paz. E por último, o terceiro aspecto é o interno. Quando a gente desfruta de paz com Deus, e quando a gente desfruta de paz uns com os outros, certamente nós desfrutaremos de paz com nós mesmos. O nosso coração estará em paz, porque a nossa identidade será resguardada no Senhor e será fortalecida na comunhão dos irmãos. Quando nós somos corpo de Cristo, unido, fortalecido e frutificamos e cuidamos um dos outros, nós temos paz com aquilo que nós somos. Nós não teremos mais medo de ser julgados, nós não teremos mais medo, nem teremos a pressão de aparecermos para alguém, porque agora tudo aquilo que nos une é a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa paz só é vista quando a gente reconhece que o Senhor Jesus é que une a igreja, que nos fortalece, nos abençoa, nos enche do Espírito para vivermos isso. E quando a gente sabe disso, a gente pode se esforçar, a gente pode lutar para a gente se apropriar daquilo que o Senhor já nos deu. A gente pode se apropriar das bênçãos do Senhor? Com certeza, mas dessas bênçãos, não de bênçãos materiais. A gente não se apropria disso, não. A gente se apropria da paz que Cristo nos dá. A gente se apropria do amor. A gente se apropria de tudo aquilo que nos une como corpo de Cristo. Até então, versículo 16. Como que a gente cresce? Como que a gente amadurece? Como que na prática a gente vive tudo isso? A gente precisa estar cheio da palavra, a gente precisa estar fortalecido, a gente precisa estar nutrido. Por isso que no versículo 16, o apóstolo Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ou seja, a palavra de Deus revelada, a Bíblia,
ela deve fazer morada no nosso coração, ela deve fazer parte do nosso ser, ela deve nos acompanhar o tempo todo. E quando nós somos direcionados pela palavra de Deus, aí então nós teremos recurso suficiente. Recurso para nos instruir quando for necessário, instruir uns aos outros, para aconselhar uns aos outros mutuamente, louvando a Deus. O nosso louvor será enriquecido, as nossas orações serão enriquecidas, porque nós estamos cheios da palavra de Deus. Então, nos momentos em que precisarmos instruir uns aos outros, isso vai ser necessário. Quando nós vermos um irmão indo por um caminho errado, cabe a nós, família da fé, alcançar esse irmão e dizer: cara, olha o que você está fazendo. Esse não é o caminho. Mas vá cheio da palavra. Encha-se da palavra, para que a palavra o conduza no amor, na mansidão, na paciência, para alcançar o irmão. E quando você mesmo for alcançado e for alcançado pela instrução do outro, quando o outro chegar até você, se você estiver munido da palavra, cheio da palavra, você vai se lembrar que você é pecador e que é bênção de Deus quando um irmão se levanta e fala: meu irmão, você está no caminho errado. Deixa eu te ajudar, o que está acontecendo, o que você está passando, o que você está precisando. Vamos caminhar junto. Isso é bênção do Senhor. Mas se você não estiver cheio da palavra, você vai ver como ofensa. Você vai colocar todas as suas armas, todas as suas defesas e dizer: quem é você para me julgar? Não julgues para não ser julgados. E aí você se encheu errado da palavra, porque você está vazio da palavra. Então devemos nos encher da palavra. A palavra de Cristo deve habitar ricamente no nosso coração. A conclusão de Paulo no versículo 17. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui Paulo nos lembra que cada aspecto da nossa vida, cada emoção, cada ação, cada palavra, cada pensamento nosso, existe na presença de Deus. Mas isso não é para nos assustar, irmãos, do tipo: Deus está ali o tempo todo vendo tudo, pronto para te julgar. Não, irmãos, pelo contrário, é para nos animar, é para nos incentivar, porque mesmo Deus conhecendo tudo que nós fazemos e falamos e pensamos e sentimos, ainda assim Ele nos ama, ainda assim Ele quer a nossa santificação, ainda assim Ele quer o nosso crescimento. Por isso, nós devemos nos lembrar que tudo que a gente faz é na presença de Deus, é diante de Deus, e isso deve ser para a sua glória. As coisas mais simples, as coisas mais ordinárias, a gente deve lembrar que devemos fazer, porque que nós fazemos na presença de Deus e em submissão a Cristo. Fazer tudo em nome de Jesus, portanto, não é tornar tudo religioso. Então agora eu vou escovar dente de uma forma espiritual. Eu vou louvar Deus escovando o dente. Não, vou repreender a cara e vou... Não, gente. Não é isso, não é escovar dente em nome de Jesus. Mas você vai cuidar do seu corpo nas coisas mais triviais, porque você sabe que o seu corpo é templo do Espírito. E se de vez em quando você se lembrar, quando você escovar dente, que você está cuidando do seu corpo porque é templo do Espírito, vai ser mais fácil se lembrar que ele é templo do Espírito quando você for tentado a pecar contra o seu corpo. Se naquilo que é ordinário, naquilo que é trivial, a gente se lembrar que a gente está na presença de Deus, quando a gente for verdadeiramente tentado e cobrado do nosso testemunho, a gente vai estar mais fortalecido para isso. Se a gente se lembrar que aqui na igreja nós devemos ser luz, devemos ser testemunha de Cristo, e é fácil ser no meio dos cristãos, mas se a gente se lembrar aqui que a gente é isso, então eu estou indo à igreja porque eu sou luz, e eu vou me encontrar com os meus irmãos que também são luz. Vai ser mais fácil amanhã, quando você estiver no seu trabalho, você se lembrar que você deve ser luz. E talvez ali você, de fato, seja a única luz. Mas se no fácil você não consegue ser, é aquilo que o próprio Deus fala a Jeremias: se te fatigas correndo contra homens,
que farás quando correr contra cavalos? Se no fácil a gente peca, a gente erra, a gente cansa, se no ordinário a gente se esquece. E quando a gente tiver que correr com cavalos? Quando a vida bater forte? Por isso, irmãos, a gente deve se fortalecer o tempo todo. A gente fortalece o nosso vínculo, a gente nos fortalece como corpo de Cristo, aqui, agora, domingo após domingo, no fácil. Para quando a gente for ofendido, a gente está firme em Cristo. Ou quando a gente for o ofensor, a gente também esteja ofendido para se humilhar e buscar perdão. É isso, meus irmãos. A nossa vida diária, então, deve ser expressão daquilo que nós somos. Somos eleitos, somos santos, somos amados por Deus. Por isso nós devemos nos esforçar para ser assim, porque nós já somos. E é justamente porque Cristo nos fez assim, é que podemos ser cada vez mais santos, cada vez mais viver de acordo como amados do Senhor. Mas se você ainda não entendeu isso, se você ainda não desfruta dessa paz, desse vínculo da paz de Cristo, e você ainda está tentando lutar sozinho, ainda há tempo para você olhar para Cristo e se humilhar e dizer: Senhor, eu não quero mais isso. Chega de lutar sozinho. Eu quero essa paz. A paz que somente é de Cristo. Mas essa paz exige arrependimento de pecados, exige reconhecimento da sua própria miséria, da sua falta de mérito. Esse é o preço. Porque Cristo já cumpriu e já pagou o preço maior que a sua morte na cruz. Quero que você feche os olhos nesse momento e ore e peça a Deus que Ele te fortaleça no vínculo da igreja, que Ele te fortaleça como eleito, como santo e como amado de Deus. E se você ainda não tem certeza que assim o é, você ore a Deus e peça: Senhor, eu quero ter essa certeza de que eu sou eleito, que eu sou santo e que eu sou amado de Deus. Fale com o Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus e soberano Pai, obrigado, Pai, porque tudo aquilo que somos em Cristo Jesus. Que a nossa identidade agora não é mais por conta do nosso mérito, da nossa experiência, da nossa capacidade, das nossas habilidades, das nossas conquistas individuais, mas é com base, a nossa identidade é formada pelo caráter de Cristo que morreu por nós, para termos uma vida santa, para termos uma vida em paz com o Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Por tamanha misericórdia, porque a Tua misericórdia nos alcançou e não nos alcançou de forma barata, não nos alcançou sem um preço, mas nos alcançou pelo preço precioso do sangue do nosso Senhor Jesus. E agora por isso, Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos habilite, nos capacite a nos revestir como eleitos, santos e amados de Deus, de todo o caráter de Cristo. E que essas virtudes, Senhor, sejam desenvolvidas, sejam buscadas no nosso meio, uns com os outros, no vínculo da paz, na unidade do Espírito, Senhor, aqui na igreja, que é corpo de Cristo, Senhor. Senhor, retira de nós, em nome de Jesus, toda contenda, toda divisão, todo egoísmo, todo individualismo, toda inveja, toda cobiça, todo sentimento que vem do inferno contra o seu povo, contra a nossa unidade, porque aquilo que nos une é maior do que nós. Somos unidos pelo Espírito de Deus. E que vivamos assim. E que essa igreja cresça, que essa igreja prospere, que essa igreja frutifique, Senhor, no vínculo da paz, que a nossa unidade protegida, preservada pelo poder e autoridade de Cristo, seja o motivo do nosso crescimento, seja o motivo do nosso amadurecimento, e que sejamos luz nessa cidade, que sejamos arauto, que sejamos
de fato, proclamadores das boas notícias para as nações. Que isso saia do meio de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor nos fortaleça, preserve de todo mal, a começar do pecado de cada um de nós, a começar do meu próprio pecado, esse que vos fala. Em nome de Jesus, Senhor, que em nós somente haja a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Prepara-nos, Senhor, para a mesa do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.